Então, a gente tem o prazer de iniciar o seminário 2021 remotamente, com todos os nossos desafios. Nós vamos ter vários, mas nós tivemos uma sucessão de seminários excelentes no período passado, e a gente tem o prazer de abrir 2021 com o seminário do professor João Cajaíba. O professor João Cajaíba tem uma história na área de petróleo e, especificamente, incrustações magníficas. Tem um equipamento aqui no Polo, que é um dos poucos no Brasil, não é isso, Cajaíba? Ou é o único? Único. Algumas coisas são únicas. Então, ele faz análise de incrustações com... tem a célula PVT, não tem? Sim, sim. Tem uma célula de pressão, a gente pode fazer simulação de pressão, tem um sensor de infravermelho, tem um calorímetro, tem uma aula pela UFRJ, não é isso, Cajaíba? Sim, sim. E com doutorado também pela UFRJ. Eu vou pedir para você fazer uns 5 minutinhos sobre a sua trajetória como profissional. Eu não consegui te ouvir agora. Não? Não. Eu vou pedir para você falar os primeiros 5 minutinhos sobre a sua trajetória profissional. Legal. Tá? Legal. E em seguida ele vai fazer o seminário, que vai abrir o seminário do 2021, e é de um assunto de extrema relevância para a indústria do petróleo e gás, sobre o qual o Cajaíba vai falar hoje. Então, a gente tem uma dinâmica que é mais ou menos a seguinte, Cajaíba: 5 minutinhos você fala da sua trajetória profissional, e depois você faz a explanação em 30 a 35 minutos do seu seminário, e a gente vai abrir para as perguntas, tá? Tá legal. Se eu falhar, eu estou aqui. Eu vou desligar o meu vídeo, o meu áudio, tá? Mas eu estou aqui e na luta aqui, eu não posso me mexer, porque eu estou com 2 tracinhos de internet. Se eu me mexer, pode ir para o 1. Tá bom. Muito obrigada, Caíba, pela sua disponibilidade e pelo seu conhecimento, que a gente vai conseguir compartilhar hoje com os estudantes e bolsistas do PRH. Tá ok. Então, obrigado, Jussara. Obrigado pelo convite. Então, vou aproveitar esse tempo inicial, né, para falar um pouquinho para vocês, e como a Jussara sugeriu, né, que usasse esses primeiros minutos para falar um pouco sobre a experiência profissional, né? Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês aí da minha história, né? Eu sou químico, formado no Instituto de Química, né, da UFRJ. Minha vida no IQ, ela iniciou no departamento de Química Orgânica, né? Quando eu fui fazer parte de um projeto institucional. Isso a gente está falando aí do início da década de 1980, a gente está falando de 84, 85, e era aluno do curso de Química, e houve um chamado para um curso que era o curso convencional, sendo dado de maneira um pouco diferente no que diz respeito às disciplinas de orgânica, que era um projeto que tinha o nome de Projeto Umbral, que era a utilização de matérias-primas brasileiras. E esse foi um projeto de graduação, tá? E eu digo que ali que eu comecei o meu interesse maior em dar continuidade aos estudos em nível de pós-graduação. Tá? Então, esse é um projeto que foi criado lá pelo professor Cláudio Costa Neto, junto com a professora Hatsumi Nakayama, que eram os nossos professores naquela ocasião. E o que havia de diferente nesse projeto é que a gente tinha uma forte carga horária em laboratório. Isso era muito pesado, então a gente passava no mínimo 20 e poucas horas no laboratório na época de graduação.
tá? E isso, de uma certa forma, moldou a minha trajetória, tá? Porque um dos lemas que o professor Cláudio Costa Neto sempre falava, né, é fazer o que é necessário com o que a gente tem. Tá? E outra, de dar muito valor à experimentação, tá? E sem esquecer da base química. Tá? Então, eu iniciei nesse projeto, que era um projeto de graduação. Dali, eu segui para a pós-graduação para trabalhar com química de organofosforados, quer dizer, a minha entrada na pós-graduação, né, era com o objetivo de preparar alguns aditivos organofosforados que eram utilizados principalmente pela indústria de recuperação de metais, né? Então, era algo que tinha um interesse da área nuclear, né? Então, o meu primeiro contato com isso foi quando eu fui estagiário da Comissão Nacional de Energia Nuclear e eu iria produzir, né, alguns desses aditivos. E dali eu caminhei, me inscrevi para o mestrado, dei início ao trabalho em química de organofosforados, desenvolvi a síntese, né? E eu migrei para o doutorado. Então, eu não fiz eu fiz o doutorado direto, tá? E o título da minha tese, eu acho que ele não diz nada do que ela é, basicamente, né? Fala transesterificação de fosfatos aromáticos, tá? Mas, na verdade, o que a gente teve ali foi o nascimento de uma área que eu não tinha conhecimento, tá? Isso foi a primeira pessoa que falou sobre isso aqui no país foi o professor Cláudio Costa Neto, que era algo chamado de calorimetria de reação. Tá? Na minha época de pós-graduação, eu fui professor da Unigran Rio, na época não se chamava Unigran Rio, era a AF, né? Associação Fluminense de Educação, e eu fazia tese e dava 32 horas de aula por semana, né? Então, significava que o meu dia começava em torno de 6 e pouco da manhã e terminava às 10 da noite. Então, por isso que eu falo muito, né, os meus alunos de pós-graduação, tem alguns deles que devem estar aí, sabem que eu falo o seguinte, eu não fico sensibilizado com as dificuldades. Né? Então, assim, fiz a pós-graduação nessa área, trabalhando, terminei a pós-graduação, terminei o doutoramento, tá? E logo depois, 2 anos depois, eu fiz concurso para o Departamento de Química Orgânica, né? Onde me encontro até hoje, né? Mas a minha história no IQ, ela começou em 1984, né? Então, desde 84, eu não saí do estudo de Química. Tá? E aí eu vou contar para vocês só um pedacinho dessa história, que é onde apareceu o petróleo, né, aí na minha vida. Até então eu não tinha grandes conhecimentos nessa área. Tá? Mas vamos lá, deixa eu começar a contar um pouco para vocês esse título, né, que eu escolhi para o nosso encontro de hoje, né, que desafios da garantia de escoamento na produção de óleo e gás. Tá? Por favor, vocês estão vendo a apresentação aí? Sim, tudo certinho. Sim. Tá ok. Tá ok. Então, tá. Então, vamos lá. Tá? Vamos começar a falar por esse termo, né? Garantia de escoamento. E eu até soube disso quando eu estava participando de um encontro fora do país, né? E que esse termo Flow Assurance foi um termo criado por brasileiros. Tá? Isso eu fiquei sabendo na França, né? num congresso bastante concorrido aí da área de petróleo, né? Que era o Petrophase, e lá numa das palestras, né, eu ouvi essa informação e depois eu já li isso, né, que esse termo foi criado por pesquisadores aqui da Petrobras, tá, que foram os primeiros a utilizarem essa denominação. Tá? Então, a gente tem aí
definição para esse termo, né, que ele é utilizado aí na indústria de óleo e gás, né, para congregar um conjunto de estratégias e procedimentos que tem a finalidade de que as misturas de fluidos produzidos escoem desde o reservatório até a separação multifásica composta por óleo, água e gás. Tá? Alguns pontos que são importantes, né, e até para a gente desmistificar, é que a produção são produzidos vários fluidos. Tá? Esses fluidos, tanto aquosos quanto gasosos. Tá? A gente tem, na produção, né, de óleo, bom, já vem dizendo óleo e gás, né, a gente tem uma mistura de fluidos, e essa mistura é muito complexa. Tá? Ela tem óleo, ela tem muita água, ela tem gás, e essa água ela traz muitos sais. Tá? Então, a gente está falando de uma mistura bastante complexa, é uma base orgânica misturada com uma base aquosa, cheia de sais, tá? E eu ainda tenho aí diferentes equilíbrios, líquido, gás e sólido. Tá? Então, isso aí é um festival para nós químicos, tá? Da gente atuar em diferentes áreas, para que a gente garanta que esses fluidos produzidos, né, vão chegar aos pontos finais onde eles efetivamente terão utilidade prática, né, para a sociedade. Então, eu vou focar essa questão da garantia do escoamento, da produção offshore, que é a produção no mar. Tá? E como é do conhecimento de todos nós, né, o Brasil é pioneiro na produção offshore de óleo e gás. Então, a gente tem aqui, né, essa figura da Petrobras, tá? Onde... Professor, eu Oi, acho que o slide não está passando agora. não está passando? Não, Está travado aí? está travado. E para Para mim mim está aparecendo, professor. para você está aparecendo? Ué, olha, eu vou até fechar minha Aqui tá câmera aqui. Para mim não está nem em modo apresentação. Para mim também não está em modo apresentação. Tenta descompartilhar e compartilhar de novo, Tá, professor. vou fazer isso, vou descompartilhar e compartilhar novamente. Vamos lá, deixa eu retornar aqui. Descompartilhar. Vamos compartilhar de novo. Agora vocês estão vendo? Sim. Agora Agora foi. sim, Agora perfeito. sim. Sim. Tá. Bom, então, né, o Brasil é pioneiro, né, em termos mundiais, mas aí deixa eu começar a contar algumas coisas para vocês. Né? O pessoal sabe que eu gosto muito de contar histórias. Né? Deixa eu até me ligar aqui no tempo. Tá? São 12h19. Por favor, vocês me avisem quando eu estiver atingindo os 25, tá? Por favor, vocês me avisem. Mas é algo que aconteceu comigo e que talvez tenha acontecido com alguns de vocês. Muita gente tem a ideia, né, que o petróleo que está lá embaixo é como se a gente tivesse uma piscina, né, de óleo, né? Que aí você perfurou e aí depois você começa a remover aquilo de lá de baixo, né? Infelizmente, isso não é assim. A coisa é muito mais complexa, tá? E a gente vai falar sobre aspectos relacionados a como a gente vai remover, né, essa massa tão grande de óleo e gás que a gente tem, né, lá embaixo, né, nos oceanos. Aqui nessa figura tem uma coisa interessante para a gente chamar a atenção. Tá? É como se aqui fosse a tal da uma camada de sal. Então é só para a gente situar, né? Hoje a gente fala muito aí no pré-sal, mas o que é a região do pré-sal? São esses reservatórios que estão aqui abaixo de uma grande camada de sal. Tá? Então, veja, a gente está falando aqui de uma bacia sedimentar. Né? Então, quem está aqui para baixo, né, é bem mais antigo do que quem está aqui para cima. Tá? Então, essa tal região do pré-sal foi a descoberta de grandes reservatórios, e isso, né, mérito dos geólogos brasileiros, sim, tá? Gente formada nesse país que conseguiu fazer isso. E isso foi bastante incentivado, principalmente por conta dessa proximidade, né, do Centro de Pesquisas da Petrobras,
com a universidade e, obviamente, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é, sem dúvida alguma, o maior parceiro aí de toda a indústria nacional, né, no sentido da gente melhorar essa questão da prospecção e, obviamente, depois, né, da produção de óleo e gás. Tá? Então, a gente tem vários desafios aqui que eu não vou comentar no dia de hoje, tá? Mas é só para situar que a gente vai estar falando de problemas relacionados quando eu estou removendo o meu óleo dessa região e estou trazendo aqui, e isso depois vai chegar numa refinaria. Deixa eu caminhar um pouquinho. O que eu fiz aqui? Aqui eu fiz um resumo das diferentes áreas onde meu grupo de pesquisa vem atuando dentro de garantia de escoamento. Tá? Então, a gente tem projetos e teses em diferentes áreas de garantia de escoamento, e o que eu vou tentar contar para vocês um pouquinho é como a gente vem trabalhando nisso aqui. Tá? Então, dentro daquela ideia, né, o petróleo, vocês já vão, se não fizeram ainda vão estudar isso nas disciplinas do nosso curso de pós-graduação, tá? Mas o petróleo ele é gerado num local, tá? Mas ele é encontrado num outro local, que é uma rocha reservatório, e, obviamente, a gente tem uma rocha impermeável, que é a que vai garantir que esse material não flua e vá sair lá na superfície. Bom, então, esse reservatório aqui é aqui onde a gente tem o início desse grande desafio. Tá? E vamos só pensar o seguinte. Quando eu estou aqui embaixo, a pressão é muito maior. Tá? Então, veja, quando eu tenho aqui no leito marinho, eu tenho uma pressão que é equivalente a essa coluna d'água. Tá? Porém, quando eu vou descendo, cada vez mais a minha pressão aumenta e a minha temperatura também aumenta, porque eu estou ficando mais próximo ao núcleo da Terra. Então, veja o que é essa mistura multifásica que está aqui, tá? Que não é uma piscina. Tá? Ela tem o óleo em temperatura elevada, tá? Tem gás e tem muita água, e nessa água tem muito sal. Tá? E, óbvio, aí na região do pré-sal, a gente tem muitos reservatórios que são rochas carbonáticas, e o que eu vou falar com vocês é até muito desses reservatórios carbonáticos. Tá? Então, só para a gente verificar o seguinte, essa mistura que está aqui, ela está numa condição de alta temperatura, o reservatório pode ter 80, 100, 120, 140, 150 graus de temperatura, tá? Pressões que podem chegar, eu vou usar a atmosfera, que é apesar da gente trabalhar muito mais com bar, mas pressões que podem chegar a 500, 600, 700, 800 atmosferas. Tá? E quando eu começo a retirar esses fluidos daqui, olha o que vai acontecendo, né? Eu vou diminuindo pressão e temperatura. Tá? Quando eu chego aqui no fundo do mar, está bem frio, né? Mas quando eu vou subindo, então eu estou falando aqui em 4 graus, aqui em cima eu já estou chegando na temperatura ambiente. Tá? Então, veja, essa mistura complexa de fluidos, ela passa por uma condição de temperatura e pressão que vai se alterando. Então, os equilíbrios de fase vão alterando em função dessas mudanças de temperatura e pressão. Tá? Então, eu vou começar a contar para vocês quando que eu ouvi falar nessa história. Tá? E foi com incrustações inorgânicas. Tá? Aí eu digo assim, sulfato de bário, início de tudo. Tá? Isso aí ocorreu lá por volta de 2007, 2008, 2006, talvez. Olha, eu confesso para vocês que eu não tinha nem ideia de que petróleo estava misturado com água, com gás. Tá? Então, tem essa figurinha aqui que eu costumo até usar em algumas aulas, eu fiz umas modificações, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou removendo os fluidos que estão aqui, tá? Nessa região, então já passei essa coluna d'água, perfurei diferentes tipos de rocha, até que eu cheguei aqui no meu reservatório.
Bom, quando eu começo a produzir, ou seja, eu estou tirando o fluido daqui, o que vai acontecendo é que a pressão aqui do reservatório cai. Tá? Obviamente, se a pressão do reservatório está caindo, o meu volume de produção aqui em cima ele começa a cair. Óbvio que isso não acontece de um dia para o outro, a gente está falando aqui em alguns anos de produção, a gente começa a ter uma diminuição da pressão de reservatório que, obviamente, provoca uma diminuição de vazão. Ora, se está diminuindo vazão, eu estou produzindo menos, então está mexendo no meu lucro. Então, qual é uma das estratégias de garantia de escoamento que se pode utilizar para aumentar a pressão? Vê bem, a gente está lá, né, em alto mar. Qual é o fluido que a gente tem em muita quantidade ali? A água do mar, né? Então, o que se faz? Você vai injetar esses fluidos, a água do mar, tá? Então, o que se faz com o objetivo de aumentar a pressão e você manter os níveis de produção. Então, essa é uma técnica que é chamada de recuperação secundária. Mas vê bem, o que você tem? Você tem o teu poço produtor e aí você tem aqui um poço injetor. Esse poço está injetando fluidos aqui. Ao injetar esses fluidos aqui, ele aumenta essa pressão que, consequentemente, tem o objetivo de elevar essa vazão. Ah, gente, esse mundo aí seria maravilhoso, né? Quando a gente pega e injeta essa água do mar. Só que a gente tem uns probleminhas aí, tá? Aqui, no meu reservatório, onde eu tenho bebida, rocha, eu tenho óleo, gás, água e sais dissolvidos nessa água. Essa água que está aqui é chamada de água de formação, alguns chamam de água conata, tá? E essa água ela é rica em alguns íons, e são íons de metais alcalinos terrosos. Tá? E a água do mar ela é rica em sulfato. Tá? Então, o que acontece quando a gente começa a injetar água do mar? A gente pode ter uma situação onde comece a haver a precipitação de quem? Sulfato desses metais alcalinos. E aqui a gente tem muito bário e muito estrôncio. Então, sulfato de bário passa a ser um problema muito sério. A precipitação de sulfato de bário, que ela pode ocorrer desde o reservatório, tá? E aqui já na produção, nas linhas de produção. Então, eu estou jogando água com o objetivo de aumentar a minha produção, ou recuperar a produção. Tá? Porém, essa água ela tem alguns constituintes dissolvidos que são incompatíveis com a água que está aqui. Tá? Então, eu posso começar a gerar um outro problema. Tá? Eu quero aumentar essa pressão, mas eu comecei a precipitar. Se eu estou precipitando, é algo que vai diminuir esse meu escoamento. Tá? Então, o que a gente pode fazer, né, para minimizar essa questão da precipitação? A gente costuma utilizar aditivos. Tá? E esses aditivos são espécies que vão complexar com esses metais alcalinos terrosos, essa é uma das formas, tá? E essa complexação vai diminuir esse meu potencial de precipitação. Então, o primeiro contato que eu tive nessa área de petróleo foi quando eu recebi uma visita de uma pesquisadora da Petrobras, a Francisca Ferreira do Rosário, que tinha conhecimento que eu tinha trabalhado com calorimetria de reação e ela queria saber se calorimetria era uma técnica que poderia ser empregada para a gente monitorar o desempenho de inibidores de incrustação para sulfato de bário. Tá? Então, ela me procurou e, em princípio, né, minha resposta foi sim, porque quando eu tenho um processo de precipitação, eu diminuo a entropia, consequentemente, esse é um processo exotérmico, então, calorimetria pode ser uma técnica interessante para que a gente faça esse tipo de avaliação. Tá? E aí as coisas acabam acontecendo, e sorte também ajuda. Né? Naquela ocasião, o SEMPES abriu uma chamada de bolsas PR2 SEMPES, onde eles estavam financiando bolsas de mestrado para alunos da UFRJ, tá, que tivessem interesse em trabalhar, e naquela época, né, um aluno se interessou em vir trabalhar comigo, uma bolsa dessa que eu havia concorrido e tinha conseguido,
Então, logo após a visita da Francisca, me perguntando se isso seria possível, apareceu um aluno. E, né, por sorte, tinha sido aberto um edital da FINEP, né, eram os antigos CT Petro, financiando projetos de pesquisa. Né? E eu concorri nesse edital, né? E eu tinha mandado esse mesmo projeto ao CNPq pedindo 50 mil reais e foi negado. O CNPq disse que ele não tinha mérito para receber o financiamento. Tá? E esse mesmo projeto, a FINEP e a Petrobras acharam diferente. Né? E naquela ocasião, esse foi um projeto muito grande. Tá? Eu me lembro do saudoso Otávio Antunes me ligar, porque ele soube do resultado antes, por uma fonte da FINEP, né? E ele, muito contente, me avisando: amigo, você ganhou o maior projeto do nosso instituto naquela ocasião. Os projetos grandes, né? Eram projetos da ordem de 200, 300 mil reais, que vários colegas nossos, professor Cláudio Mota, professora Regina Sandra, professor Marcos Vinícius, recebiam projetos dessa magnitude, mas aquele ali foi um projeto já de R$1 milhão. Tá? E que mudou toda a minha trajetória profissional, né? Porque era alguém que mal sabia que petróleo estava misturado com água e começou a trabalhar com química, né, inorgânica. Eu não gosto dessas coisas de química, essas divisões, química orgânica, inorgânica, química, né? Então, o desafio do sulfato de bário veio exatamente dessa forma, tá? Bom, e aí era para usar calorimetria. Com isso, eu consegui comprar um novo reator calorimétrico, consegui comprar uma série de instrumentos lá para o laboratório, tá? E consegui contratar pessoal, tá, para desenvolver esses projetos. E esses que foram contratados, na verdade, foram alunos de pós-graduação que começaram a trabalhar como contratados, desenvolvendo seus trabalhos de dissertação e tese financiados por esse projeto Petrobras. Bom, gente, mas aí estou contando só a história bonitinha, né? Mas o que acontece? Quando eu quero avaliar um inibidor, o que você faz? Eu vou botar o inibidor e eu tenho que testar. Né? Mas para testar esse inibidor, eu tenho que ter uma condição parecida com a condição que está aqui. Então, vê bem, o inibidor que funciona aqui em cima, olha, nós podemos fazer isso na sala de aula, né? Eu pego uma solução de cloreto de bário, tá? E uma solução de sulfato de sódio. Quando a gente mistura, esses dois vão precipitar quase que imediatamente. Porque o KPS, sulfato de bário, a gente sabe que é baixíssimo, né? Porém, a gente pode fazer a seguinte experiência, né? Quando eu pego e nessa água eu coloco muito sal, a gente vai ver que a gente retarda essa precipitação. Então, o que está acontecendo nessa condição termodinâmica aqui? Eu tenho bário, tenho sulfato aqui. Porém, esse meio é muito salino. Para vocês terem ideia, essa água de formação, ela tem uma salinidade aí da ordem. A gente prepara água sintética, que a gente às vezes tem que usar meio quilo de cloreto de sódio para chegar na salinidade, ou mais até, tá, da água que se encontra aqui. Então, na verdade, nessa condição termodinâmica aqui, de temperatura, pressão e salinidade, isso está fluido. Quando eu começo a mexer nisso, isso precipita. Então, qual é uma estratégia? Eu começo a adicionar inibidores que impeçam essa precipitação. E isso a gente queria medir por calorimetria. Só que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: calorimetria funciona, mas quando precipita, já precipitou muito, e eu não via muito bem o início. Isso seria uma resposta tanto para a FINEP quanto para a Petrobras. Né? Mas aí o João Cajaíba disse assim para ele: olha, se você recebe um financiamento desses, e você está do outro lado, é quem está financiando, o objetivo era testar se calorimetria funcionaria. Óbvio que a resposta, a calorimetria nisso não seria bom, é uma resposta. Será que você será financiado novamente? Então, eu falei, não, a gente vai responder isso sim. E olha só o que aconteceu. Tá? Naquela ocasião, eu ouvi de um colega que havia um jovem estudante de engenharia química que havia desenvolvido um software para avaliar emulsões. Ele trabalhava com o professor José Carlos Pinto, lá da COP, tá? Usando uma webcam. E eu entrei em contato com esse rapaz, tá?
Matheus Soares, hoje ele é um engenheiro químico da Yokogawa, lá em São Paulo. E o Matheus, falei, Matheus, a gente tem um problema, eu quero ver início de precipitação. Eu queria desenvolver algo que a gente pudesse detectar o início da precipitação de sulfato de bário, para que eu veja quão bom ou ruim é um inibidor. Ou seja, quanto mais eu retarde a precipitação, melhor é o inibidor. Bom, isso aqui foi feito, eu diria, a várias mãos. Tá? Isso aqui foi desenvolvido pelo Rogério Cruz, que hoje está na Petrobras, tá? Que foi o que ganhou a tal bolsa de mestrado PR2 SEMPES. O Rodrigo Cassiano, ex-aluno do IQ, hoje é do Inmetro, ele fez o mestrado comigo e o doutorado, o Rogério fez o mestrado. A Luísa Oliveira Pereira, também ex-aluna do IQ, fez o mestrado comigo, foi fazer o doutorado lá na USP, e hoje ela trabalha na indústria de óleo e gás, tá? E eu e o Matheus fomos as pessoas que acabaram levando ao desenvolvimento disso aqui. E qual era a técnica utilizada para detectar precipitação? Turbidimetria. E a gente tinha o turbidímetro caríssimo da Mettler, né? E ele só via sulfato de bário a partir de 16 ppm de material em suspensão. Bom, usando o sistema de imagem desenvolvido na UFRJ, a gente foi capaz de detectar 1 ppm de sulfato de bário. Consequentemente, a gente conseguiu fazer toda a análise de inibidores para sulfato, e isso fez com que, dali para frente, a gente conseguisse ganhar vários outros projetos muito maiores, tá? E que mudou a minha história e a de vários profissionais, vários deles formados aqui no IQ, que trabalharam nisso, e alguns continuam trabalhando, e hoje são profissionais aí para o mercado nacional. Então, isso aqui, né, esse software que está lá registrado no INPI, né, foi o primeiro momento. Infelizmente, hoje eu não vou ter que dizer como, não dá para dizer como ele funciona, mas é algo muito simples. A gente usa uma webcam e a gente compara as variações de vermelho, verde e azul que compõem essa imagem, e isso aqui foi o início de tudo. Tá? Então, vamos lá, né? A gente falou em sulfato de bário, mas aí apareceu carbonato, e aí depois a nossa vida foi lá para o carbonato. Eu estou colando aqui uma figura, né, da tese de um ex-aluno meu, hoje meu colega, professor da Química Analítica, professor Vinícius Cartinaler, né? Então, eu colei isso aqui de uma das apresentações dele. Então, aqui, deixa eu até mostrar, tem um negócio aqui que a gente costuma chamar isso de uma árvore de Natal molhada, tá? Depois a gente vai ver que a gente tem algumas interações aí. Então, agora a gente vai falar de carbonato de cálcio. Como a gente já viu lá no reservatório, né, eu tenho alta temperatura e alta pressão. Quando eu vou subindo, eu vou despressurizando. Então, eu tenho um equilíbrio da água que está nessa mistura multifásica. Eu tenho um equilíbrio dessa água com o CO2, que obviamente altera o pH. E a gente sabe que carbonato precipita em pH alcalino. Então, lá no reservatório, isso aqui não está precipitado, por quê? Eu tenho uma alta pressão de CO2, meu pH está baixo. Então, o carbonato está solúvel. Quando eu vou despressurizando, eu tiro o CO2 da fase líquida e vai para a fase gasosa. Consequentemente, o pH da água aumenta. Isso potencializa a precipitação de carbonato. E isso é um grande problema, tá, de garantia de escoamento, onde eu posso diminuir a produção ou até levar a perda, às vezes, de poços. Ou, na verdade, nem tantas vezes perda, mas você tem que parar a produção para remediar a problemática. Então, vamos lá, aqui eu estou dando um pulo, né? E lembra do tal sisteminha de análise de imagem, né? Quase tudo se deve a esse programinha de análise de imagem que foi desenvolvido por alunos da UFRJ. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui faz parte da tese de doutorado do Fabrício Venâncio, né? Ex-aluno formado aqui no PGQU, e que agora, recentemente, né, ele é professor em Minas Gerais, assumiu agora há poucos dias, mas o ensaio clássico de avaliação de inibidores de carbonato, ele consiste em, você entra com uma solução A e uma solução B, uma cloreto de cálcio e a outra de bicarbonato de sódio,
Carbonato ele é menos solúvel a quente, tá? Então, aqui, isso está dentro de um forno, você eleva o forno para a temperatura do teu ensaio. Qual é essa temperatura que você usa? Temperatura do reservatório, pode ser uma delas, tá? E aí você mistura essas duas soluções. Essas duas soluções elas vão precipitar num capilar. O capilar que está aqui é de um diâmetro em torno de 1/8 de polegada, e a gente vem para cá em 1/16. Então, o que eu quero fazer é induzir muito mais essa precipitação. Quando ele precipita aqui, eu tenho uma diferença na medida de pressão da entrada e da saída. Esse é o ensaio clássico. A gente realiza a prestação de serviços. Hoje, o nosso laboratório ele é o laboratório reconhecido pela Petrobras, que aceita os nossos ensaios, né? Então, as empresas que formulam esses inibidores, muitas vezes elas levam os inibidores até o nosso laboratório para que a gente faça a avaliação de desempenho desses inibidores, porque eles querem dizer para a Petrobras: nós fizemos a avaliação de desempenho dos nossos inibidores num laboratório da UFRJ, tá? E o que a gente mudou aqui? A gente inovou, né? Na tese do Fabrício, a gente desenvolveu um produto, tá? Isso aqui, gente, foi da tese do Fabrício. Isso aqui era um forno de cromatógrafo que estava indo para o lixo, tá? E aí eu falei, não, peguei... Aliás, o cromatógrafo estava indo para o lixo, eu peguei e aproveitei o forno para fazer o que foi lá o sistema que o Fabrício trabalhou, tá? Mas qual foi a nossa inovação? A gente colocou o nosso sistema de imagem ligado em linha. Então, esse filmezinho, tá? Isso aqui é uma produção nossa, né? Que foi desenvolvido na tese do Fabrício, tá? Onde a gente usa uma webcam aqui de R$300, tá? E é uma célula onde a gente verifica a formação de precipitação em tempo real, tá? Então, isso aqui é mais ou menos um filmezinho, tá? Onde aqui está sendo acompanhada a variação de pressão. Desculpa, aqui a variação de pressão, tá? E aqui o nosso sistema de imagem. E o nosso sistema de imagem, ele vê a precipitação antes do sistema convencional, tá? E isso, obviamente, nos permite fazer algumas outras avaliações sobre o desempenho desses inibidores. Então, isso aqui, né, que foi da tese do Fabrício Venâncio, que foi defendida em 2016, 2017, né, é um dos produtos lá da tese do Fabrício Venâncio. E aí a gente tem um outro produto também do trabalho dele e do Kartinaler, que é o seguinte, né? O carbonato de cálcio ele tem 3 formas cristalinas, né? Chama de polimorfos: calcita, aragonita e vaterita. Esses são os principais, sendo que esse aqui é o produto termodinâmico, tá? Se você pegar uma solução de cloreto de cálcio e uma de bicarbonato de sódio e misturá-las a temperatura baixa, tá? O que você vai ter é precipitação de carbonato de cálcio na forma de calcitas, majoritariamente. Quando você faz essa mesma mistura numa temperatura elevada, a tendência é aragonita, que são essas agulhas. E a vaterita é o polimorfo menos estável. Então, a estabilidade polimórfica está caminhando nesse sentido. Então, obviamente, esse aqui ele se transforma nos outros dois, tá? E isso tem uma implicação importante em alguns aspectos. E uma das implicações disso aqui é a seguinte: a forma com que esses materiais aderem nas tubulações, ela varia, tá? Então, por que é importante um estudo fundamental, né, sobre polimorfismo? Porque os diferentes inibidores de incrustação poderão interagir, obviamente, de forma diferente com essas diferentes formas cristalinas, tá? Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: nesse caso aqui, um dos aditivos empregados, tá, que é o monoetileno glicol, que a gente chama de MEG, tá? As formulações de inibidores, elas, na maioria das vezes, estão com uma base em MEG, tá? Então, a gente começou a avaliar como, né, monoetileno glicol e outros álcoois influenciam nos polimorfos. Então, a gente acaba vendo o seguinte: olha, aqui eu tenho aragonitas e calcitas. Quando eu vou aumentando o teor de MEG,
eu estou indo para quem? Para vaterita. Então, vou voltar aqui, ó. Essa aqui. Poxa, essa aqui adere menos. Então, se o meu inibidor, muitas vezes, um inibidor eficiente não é aquele que impeça uma precipitação. Às vezes eu posso não ter um inibidor que impeça a precipitação, mas talvez eu possa modificar as formas precipitadas de maneira tal com que aquilo se torne algo menos severo. Então, a gente faz vários estudos nessa linha, tá, para tentar avaliar a performance de inibidores de incrustação de carbonato. Eu vou ter que dar uma acelerada aqui, porque senão não vou falar e meu tempo vai acabar daqui a pouco, tá? Mas veja bem que eu tenho uma desestabilização da aragonita e levando a vaterita, e isso é algo que pode ser interessante em várias situações. Bom, vamos lá. Isso aqui veio de uma conversa da Francisca do Rosário conosco lá no laboratório, sobre alguns estudos que seriam iniciados. Isso aqui é algo até recente, deve ter coisa de 3, 4 anos atrás, tá? É porque eu não falei, né, mas aqui, quando a gente faz a injeção de água do mar, uma das coisas que se faz é você ter uma unidade para dessulfatar. Essa unidade de dessulfatação é caríssima e é muito grande, tá? Então, vamos começar a ver se há alguns outros fatores que a gente pode utilizar de maneira positiva quando a gente tem as incrustações simultâneas. Que vê bem, o mundo não é só desse jeito, não. Só vou precipitar sulfato de bário ou só vou precipitar carbonato. Eu posso ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse aqui foi um estudo fundamental, né? Eu digo que é de um aluno de IC, que foi lá do laboratório, que eu digo que ele é muito sortudo, porque esse garoto, com 3 meses de trabalho experimental, ele trabalhou muito, né, fazendo várias figuras lindas de microscopia eletrônica lá no laboratório, tá? E ele saiu da graduação dele com um trabalho publicado que foi aceito em menos de 3 semanas, onde a gente viu o efeito do sulfato nos polimorfos de carbonato de cálcio, tá? Onde a gente estava vendo uma transformação aqui dessa calcita, tá? É como se isso estivesse acontecendo aqui de dentro para fora, né? E ela fica com algo até mais parecido com uma vaterita. Então, talvez isso leve a uma possibilidade da gente avaliar esses inibidores de incrustação com outros olhares. Bom, isso aqui, o que é? Foi um projeto que nasceu da tese do Fabrício Venâncio, que foi aquele que usou análise de imagem, tá? E aí uma pessoa da Petrobras, que é a Mônica Pena, acabou de defender o doutorado dela agora, no finalzinho de 2020, tá? Uma pesquisadora do SEMPES, que viu o trabalho do Fabrício, aquele lá que eu mostrei, que tinha um filmezinho, e veio e fez a seguinte pergunta: vocês seriam capazes de avaliar materiais usando essa análise de imagem em tempo real? Tá? E aí eu falei, olha, vamos testar o conceito, Mônica. A gente testou o conceito e viu que sim. Então, na verdade, essa caixa que está aqui, tá, é algo que nasceu de várias discussões. Isso aqui foi feito a várias mãos. Aqui tem o Fabrício Venâncio, professor Vinícius Cartinaler, professor Vinícius Otônio, eu... desculpe, talvez eu esteja esquecendo mais alguém, tá? Mas qual é a ideia? A gente está colocando aqui o nosso sensor, que é uma câmera. Aqui a gente põe uma determinada iluminação. Aqui é onde entra um corpo de prova. Esse corpo de prova, ele passou por um tratamento. E o que é esse tratamento? Ele pode ter um recobrimento com algum material polimérico, ele pode ter um tratamento com nanopartículas, ele pode ter algumas outras coisas, tá? E o objetivo desse projeto aqui é o seguinte: ao fazer tratamentos no meu material, que é o mesmo material de uma tubulação, será que eu diminuo a adesão? Então, a gente chama esse projeto aqui de projeto adesão. É um projeto que está rodando. Infelizmente, a Petrobras não nos pagou no último ano, né? Então, essa crise toda do país, né? Que eu espero que modifique agora em abril. A gente tem a promessa de que
os financiamentos retornarão, então o projeto não está recebendo dinheiro e vai voltar a receber dinheiro, para a gente finalizar essa questão da avaliação de adesão em tempo real. Tá? E aí, de novo, a gente usou, né, o nosso sisteminha simples de análise de imagem. Opa, deixa eu retornar aqui. Meu link não funcionou? Deixa eu retornar, porque esses links tinham que estar funcionando. Voltei aqui. Tá? Incrustações inorgânicas. Tá? Vamos lá. Reservatório. O problema de incrustação também acontece no reservatório. Aqui eu estou falando para vocês do trabalho do Giuseppe Sampaio, que defendeu o doutorado dele em 2020. Tá? Ele usou inibidores organofosforados numa operação que é bastante usual, que é chamada de operação de squeeze de inibidor. E o que é isso? A produção aqui é o meu reservatório e eu estou produzindo daqui para cá. Quando eu começo a ter problemas de incrustação, de tempos em tempos, eu paro essa produção, tá? Para fazer o quê? Tratamento com inibidores, tá? Porém, qual foi a proposta do trabalho do Giuseppe? Imaginando que a gente tem aqui uma rocha carbonática. Eu tenho duas situações. Eu quero aumentar a permeabilidade, mas eu não posso aumentar demais para não causar dano a essa formação, tá? Por outro lado, eu faço uma operação para aumentar, né, onde eu estou, de uma certa forma, querendo facilitar com que esses meus fluidos saiam daqui desse reservatório carbonático, tá? E isso pode ser feito, por exemplo, com tratamento ácido. Veja que aqui esses organofosforados são ácidos. Mas só que tem um detalhe, né? Se ele começa a aumentar muito essa permeabilidade, eu posso levar ao dano. Tá? Então, o que se faz normalmente, você faz um primeiro tratamento para tratar da permeabilidade e depois você faz um tratamento para colocar o inibidor de incrustação. O que foi a proposta da tese de doutorado do Giuseppe? Vamos fazer isso numa única operação. E o Giuseppe teve sucesso nisso. Tá? A gente tem uma patente com a Petrobras, né? Foi depositada no ano passado, oriunda do trabalho de tese do Giuseppe, onde a gente vê que pode ter uma economia bastante grande em você conseguir fazer um único tratamento, tá? Com o objetivo de tratar o teu reservatório e, ao mesmo tempo, você depositar lá o inibidor de incrustação, que vai ser liberado de tempos em tempos. Então, nesse tratamento aqui, ele tem algumas fases. Um primeiro fluxo de um fluido que a gente diria que é para limpar o reservatório, que é um fluido aquoso com aditivos, principalmente desemulsificantes, tá? É um tratamento parecido lá com a área de EOR. Não vou entrar aqui no detalhe, mas a gente tem dois especialistas no programa, a professora Regina e o professor Jorge, tá? Então, faz-se primeiro um tratamento desse tipo, depois vem o tratamento principal, que envolve os inibidores, e depois um terceiro tratamento para empurrar isso para dentro do reservatório. E com esse objetivo é que a gente faça menos intervenções para tratamento de incrustações. Então, isso aqui foi o doutorado do Giuseppe. Essas aqui são tomografias computadorizadas dos meios porosos, né, onde a gente fez o tratamento com os inibidores. Tá? Isso foi feito uma parte no Simples e a outra parte aqui na COP, tá? No trabalho do Giuseppe. Então, a gente vê nessa figura aqui, por exemplo, a gente está olhando que aquele material eu gerei, né, vários canais, tá? E esses canais eles se distribuem de uma maneira mais ou menos homogênea dentro dessa amostra de rocha que a gente está simulando o que é a rocha lá do reservatório. A gente não tem tempo de falar isso aqui, mas depois das perguntas a gente pode voltar, tá? Só vocês terem ideia, cada ensaio desse do Giuseppe, hoje em dia a gente tem condições de fazer isso lá no laboratório, na época a gente não tinha. Ele desenvolveu toda essa parte do trabalho lá no Simples, tá? São células de confinamento onde você tem a passagem de fluidos numa vazão muito baixa, em meios porosos. E
às vezes, cada ensaio desse Giuseppe levava 2 a 3 meses. Tá? Bom, isso aqui gerou uma patente, gerou uma publicação, e a gente tem mais 2 patentes de formulação e discussão com a Petrobras dentro da área de reservatórios. Tá? Vamos falar aqui de SGN e parafinas, eu estou falando nisso junto. Tá? Isso aqui foi do mestrado do Kartinaler, e essa reação SGN é uma reação de geração de nitrogênio. Isso foi desenvolvido pela Petrobras e pela Shell. Tá? O Calil e o Nelson Rocha eram os pesquisadores da Petrobras mais atuantes aí na área de SGN. O Calil até me contou que as primeiras experiências desse tipo foram feitas na 633, nas aulas de Química Geral, se não me engano, aulas do professor Vicente Gentil, se não me engano, tá? Onde fazia-se essa reação aqui, onde você tem nitrito mais amônio, isso gera cloreto de sódio e nitrogênio, e essa reação é bastante exotérmica. Opa! Se a reação é exotérmica, se eu tenho uma tubulação entupida, por exemplo, por parafinas, tá? Eu posso usar o calor dessa reação SGN para fundir a parafina, ou para fundir hidratos de gás. Tá? Então, esse aqui é o trabalho do mestrado do Kartinaler, que ele desenvolveu um método usando infravermelho em tempo real, tá? Para que a gente pudesse fazer aquele tipo de avaliação. Tá? Então, é o primeiro trabalho na literatura que trata disso aqui. Depois, isso aqui é o Vitor e o Kartinaler, de novo, aqui são 2 alunos de iniciação, mais o Kartinaler, onde a gente aplicou SGN para olhar parafina. Tá? Depois disso, a gente teve um trabalho aí específico em parafina, que é do doutorando do PGQU agora, né? o Alain Belatti, né? Que a gente trabalhou usando o nosso sistema de análise de imagem para avaliar a precipitação de parafinas. São vezes a gente está sempre falando nesse tal RGB aqui. Tá? E a gente tem aqui um trabalho muito interessante dentro de SGN, que foi o doutorado do Felipe Bispo, que defendeu no final de 2019. Tá? Então, olha só, essa reação aqui, a gente vê que ela é bonitinha, né? Gera como subproduto cloreto de sódio, água e nitrogênio. Que maravilha, né? Mas não é verdade não, gente. Tá? Se a gente não controla o pH dessa reação, a gente começa a gerar óxidos de nitrogênio. Então, você imagina a aplicação de um sistema desses no meio submarino e você começar a gerar muitos óxidos de nitrogênio. Então, o trabalho de doutorado do Felipe, aqui está um dos trabalhos do Felipe, foi usar ferramentas que a gente tem lá no laboratório de calorimetria e de análise de imagem para a gente avaliar a formação de óxidos de nitrogênio nessa reação SGN. Corre um pouquinho mais, e aí eu tenho... Querido Cajaí, Quanto tempo eu tenho? Mais 5? Ou não? Ou já estourei? Alô, alô, alô? Alô? Acho que a Jussara falou. Acho que ela caiu, professor. Acho que ela caiu? Acho que sim. Tá. Quanto tempo eu ainda tenho? Deixa eu ver aqui. Estou acabando. Então tá. Bom, olha só, gente. A gente tem aqui outros trabalhos, tá? Naftenatos, isso aqui foi o doutorado da Adriana Veloso, defendido no ano passado, onde a gente atuou em desenvolvimento de equipamentos, tá? E o uso de técnicas que não eram usuais na indústria de petróleo. Então, fazendo assim um resumão, e a gente pode conversar um pouco mais nas perguntas, tá? A gente tem uma série de instrumentos, por exemplo, a Jussara tinha comentado, né? Essa célula PVT que a gente tem lá no laboratório, tá? A gente faz avaliações de hidratos em condições de pressão muito mais elevadas, isso é para avaliação de equilíbrio de fases. Tá? Tudo isso foi viabilizado com esses diferentes projetos aí da área de petróleo. Tá? Então, a gente conseguiu montar, né, um conjunto de laboratórios que hoje tem 400 metros quadrados, onde a gente conseguiu mais de, eu diria, 3 milhões de reais em equipamentos que nos permitem trabalhar em condições de alta pressão,
alta temperatura e alta salinidade para que a gente possa simular o que acontece aqui nesse mundo de alta pressão, alta temperatura e alta salinidade, quando a gente vem aqui para a parte de cima, onde esses efeitos são menos drásticos. Então, eu vou parar aqui para dar tempo da gente conversar um pouquinho, que vocês façam as perguntas, e aí, obviamente, eu consigo tirar alguma dúvida a respeito, mas eu quero dizer que a gente lá no laboratório vem atuando nessas áreas aqui. A gente não tem, hoje em dia, ninguém trabalhando aqui em asfaltenos. Aqui a gente tem umas coisas bastante interessantes, e aí são até algumas colaborações, tá, com a professora Érica, da Escola de Química, e no futuro, a professora Alvicler, também a gente conversou alguma coisa a respeito, tá? Mas essas são as áreas que a gente tem atuado. Me perdoem aí pelo adiantado do tempo, tá? Mas foi para dar mais ou menos um panorama de onde que o nosso grupo de pesquisa vem atuando, tá? A gente fica lá no Polo de Xistoquímica. Hoje são 3 docentes do IQ, um da Fisicoquímica, que é o Vinícius Ottônio, o Vinícius Cartinaler, que é da Analítica, e eu, da Química Orgânica, que estamos tocando isso aqui. Tá? Então, obrigado aí pela atenção, e deixa eu ouvir as perguntas de vocês. Travou, gente? Não, estamos ouvindo, professor. Tá? Bom, então, por favor, vamos lá, quem... Eu gostaria de agradecer pela apresentação, uma linha de pesquisa imensa. Quem está falando, por favor? Quem está falando? Dylan. Oi? Dylan. Tá, oi, meu nome é Dylan. Oi, Dylan, tudo bom? Eu gostaria de agradecer uma linha de pesquisa imensa. Obviamente não tinha como passar por todas as questões. Eu gostaria de saber se vocês têm adiantado, por exemplo, você comentou que a linha de pesquisa começou muito tempo atrás com a produção daquele sistema para avaliar com a imagem, né? Uhum. Eu vi que o software que vocês usam é bem das antigas, tipo... Aquela versão ali, rapaz, que eu botei, até nem é a versão mais atual, não, tá? É a que eu trabalhava. A versão mais recente... não é aquela, tá? Mas desculpa, mas continua, que aí eu vou poder até te dizer algumas coisas relacionadas a esse aí. Realmente é algo que foi... Oi? É que me veio a dúvida mesmo, porque como a indústria de imagem tem melhorado muito com os anos, eu imaginei que teria impactado a linha de pesquisa de vocês, já que vocês usam ela como base. Sim, com a qualidade das câmeras e... sim, onde vocês podem... mas olha só onde aí a gente tem uma situação que pode ser de nós nos aproveitarmos, né, de algumas coisas que no primeiro momento pudessem parecer desvantagens, tá? Deixa eu voltar aqui lá no sisteminha do Fabrício, tá? Você está vendo essa caixinha aqui, tá? Isso aqui, a gente tem um sistema... Aqui são bombas de HPLC, eu tenho as linhas, tá, que fazem a análise convencional aqui, tá, e a gente tem essa nossa caixa preta, que é isso. Só que isso aí, cara, eu posso levar para um local onde eu tenha uma tubulação, onde eu faço um desvio dessa tubulação e eu venha fazer análise. Tá? Então, a ideia da simplicidade... inicial, primeiro porque nasceu, era o que a gente tinha... isso aqui, a história disso aqui é até bem engraçada, tá? Não vou contar agora, porque senão... Mas isso aqui foram feitas as experiências iniciais, começaram lá, eu e Rodrigão, numa sala lá do Polo de Xistoquímica escura, onde os primeiros testes que eu fiz, antes de usar a imagem, foi com um luxímetro, uma medição de luminosidade, que eu lembro que eu comprei do meu bolso, né? Um luxímetro de R$100, uma webcam de 30 para a gente fazer os primeiros ensaios, né? A vantagem do sistema é que ele é simples, mas veja, o nosso sistema de imagem simples, ele consegue detectar sulfato de bário em 1 ppm.
O turbidímetro Mettler que a gente tinha, que custava um dinheirão, ele só via depois de 16 ppm. Mas a tua pergunta, Dina, é bastante interessante, por quê? Quais são os avanços que a gente tem nessa linha? A gente tem que trocar o tipo de iluminação que está sendo usada, a gente já vem trabalhando em outras coisas e outras situações. Por exemplo, aquela célula PVT, tá? Que é o diferencial que a Jussara tinha comentado, essa nossa aqui, ela tem um diferencial em relação às outras células, tá? Essa foto aqui não é nem a foto da nossa especificamente, mas o que a gente tem acoplado aqui nessa célula é um microscópio de alta pressão, tá? E nesse microscópio de alta pressão, a gente tem os fluidos na condição de reservatório. E a gente pega, retira esses fluidos e passa por uma tubulação que vai cair numa célula onde tem acoplado um microscópio. Tá? Como eu tenho um filme muito fino, ali a gente consegue avaliar a formação dos diferentes sólidos. Isso aqui está otimizado para asfalteno e para parafina. Tá? E a gente acopla as nossas modificações, né, de análise de imagem usando instrumentos convencionais. Tá? Então você pergunta assim, mas vem cá, o que você acha que você fez, né, nesses últimos anos? Olha, eu vi que equipamentos usados pela indústria de química fina podem funcionar muito bem na indústria de petróleo. E a gente deu sorte, tá? Porque a gente conseguiu montar uma estrutura. Hoje, a gente lá no laboratório, a gente consegue ir a pressões até de 2.000 atmosferas. Tá? Aí já é uma parte de geoquímica que eu nem comentei aqui na apresentação de hoje, mas essa foto aqui é o reator calorimétrico que o professor Cláudio Costa Neto comprou em 1993, tá? Que eu usei na minha tese de doutorado. Não era com esse reator aqui já foi o reator que eu já comprei com os meus projetos. Tá? E é uma máquina que ainda funciona até hoje. Então, o que eu acho que uma contribuição aí que a gente fez foi de fazer o que é preciso com o que a gente dispõe. Lembra que eu disse lá no início do tal do projeto Umbral, criado pelo professor Cláudio Costa Neto, pela professora Hatsumi, que era dizer, a gente precisa fazer o que é necessário com o que a gente tem. E o que eu tinha? Calorimetria e reatores. E a gente acabou usando tudo isso. Vê bem, a tese que será defendida, espero ainda nesse mês, né, do Alex em hidratos de gás, e a gente tem o Alexandre, que deve estar assistindo aí, que ele vai dar continuidade a algumas coisas do trabalho do Alex, tá? São feitos em reatores, diferentemente das técnicas que são as utilizadas. Tá? O pessoal usa muito Rocking Cell para fazer isso aqui. A gente conseguiu algumas vantagens em utilizar reatores, onde a gente sempre tem possibilidade de monitoramento visual, obviamente por câmeras. Mas foi bastante pertinente, Gino, a tua pergunta, e a gente tem que avançar muito, é óbvio. Eu posso trocar o tipo de iluminação e o tipo de detetor. Então, eu posso estar trocando por um laser e fazendo uma leitura com um sensor, por exemplo, fotoquímico. Isso são umas conversas com eu e meu amigo, o professor Rodrigo Correia. A gente sonha em um dia conseguir colocar essas coisas em funcionamento. Tá? Mas no período passado tiveram outras apresentações de análise usando nanopartículas e outros tipos de sensores, então realmente tem vários caminhos para esse tipo de área. Ah, sim, com certeza. A gente pode ver, tem muita coisa a ser definida. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Gina. Quando o Kartinaler começou, tá, lá não sei que ano, 2009, estudar SGN, tá? O que eu queria que ele fizesse era calorimetria. Tá? E aí uma coisa que eu falo, né, os que são meus alunos sabem aqui, né, o trabalho é de vocês, não é meu. Tá? Eu queria calorimetria porque eu volto para as minhas raízes. Tá? Mas o Kartinaler, ele não quis fazer calorimetria. Ele fez quimiometria. Tá? E se tornou especialista nisso. E aí eu achava, o Vinícius vai acabar o que a gente tinha para estudar em SGN. Depois dele... a gente teve a Dani, que fez o mestrado em SGN. A gente teve a Aline, que fez o doutorado em SGN, defendeu no final do ano passado. A gente tem Felipe, que defendeu no final do ano passado, também em SGN. Então, a gente acaba vendo o seguinte,
as diferentes variações que a gente tem, tá? Os diferentes olhares, permitem com que a gente tenha uma infinidade de possibilidades, porque cada um vai colocar o seu coração. Então, para você ter ideia, né, o mestrado do Cardinale é o que eu queria que fosse calorimetria. Vocês sabem quem fez calorimetria? Foi o Felipe Bispo, no doutorado dele, anos depois, 6 anos depois. Né? Mas o que eu quero mostrar é que nós químicos, tá, a grande maioria dos meus colegas assinam que eu sou engenheiro químico. Tá? Eu sou químico formado nesse instituto, com formação sólida em química orgânica, química analítica, físico-química, tá? E que me permite atuar em áreas onde eu converso com o pessoal de engenharia de petróleo, eu converso com o pessoal de engenharia química e converso com o pessoal de química. Então, agora, está mais velho, tem essas vantagens, né? Eu também posso voltar muito para as minhas origens. Então, agora eu tenho um doutorando que vai trabalhar em síntese de organofosforado, voltando lá para as minhas origens, né? A gente tem hoje um outro doutorando do programa, que é o Marcos, que também está trabalhando com SGN, tá? E ele está trabalhando também, e aí tem uma coisa a ver com a tua pergunta, né? Com o desenvolvimento aí de sensores colorimétricos, tá? Então, que a gente tem um mundo de possibilidades, né? Mas o meu grande recado, principalmente para a garotada que está aí, né? Para os jovens, tá? É que você fará a diferença. Você está num instituto onde você terá oportunidades. E se você vai se agarrar ou não a essas oportunidades, tá? É você que vai fazer a diferença. Estou vendo aqui, né, a carinha da Nayana, né? Nayana foi minha aluna na graduação, ela queria ser minha aluna, correu para fazer uma disciplina comigo. Nayana vai ser minha neta, né? Porque ela é orientada agora no mestrado dela lá em carbonato, né? Pelo Cardinale e pelo Otônio. Tá? Então, o que eu acabo vendo e o que é algo que me deixa assim, bastante feliz, né? É que eu olho para 30 e poucos anos atrás, no Instituto, quando eu entrei, como alguns dos alunos de graduação que talvez estejam aí assistindo, tá? Para mim parece que foi ontem. Mas com esse nosso curso que a gente reclama de todas as dificuldades, de tudo, enfim, tá? Mas com trabalho sério, tá? Trabalho sério, ética, a gente consegue fazer algo interessante, tá? Então, o meu recado para vocês é isso, olha, o caminho, gente, é longo, tá? E é duro. A juventude atual, eu sei, meus filhos estão nessa fase, 25, 27 anos e tal, né? O pessoal lá do laboratório sabe dos meus ditados, né? A garotada nova quer logo sentar na janela porque quer tudo ao mesmo tempo, tá? Calma. Você ainda vai ter que limpar muito chão de laboratório, tá? Hoje, a gente tem lá uma infraestrutura, quando vocês quiserem conhecer, os que não conhecem, por favor, sintam-se à vontade, tá? Mas até pouquíssimo tempo atrás já limpei muito chão de laboratório, sabe? Eu mesmo. Não fiquem pensando que você vai conseguir alguma coisa sentado numa cadeira e delegando, tá? Você tem que ser um bom gestor, sem dúvida alguma, tá? Mas você tem que ensinar com exemplo. Então, é uma coisa que eu não tenho problemas lá no laboratório de chegar e falar, vou colocar uma folha de ponto para ver se meus funcionários vão trabalhar, se os alunos vão. Não, isso não existe, tá? Então, meu recado aí para a garotada, trabalhem pesado, aproveitem vocês que estão com a possibilidade de se utilizar de todas as ferramentas que um programa como esse nosso, tá? Um grupo seleto de docentes com diferentes laboratórios extremamente bem ocupados, equipados e com gente de muito gabarito. Tá? Tem muita gente boa no IQ trabalhando com isso. A gente tem o pessoal lá do lado do Ladetec, gente excelente. Pô, a gente tem Débora, tem Gabriela, obviamente, o professor Hadler, gente fazendo coisa muito boa na área de petróleo, coisas extremamente inovadoras. Tá? O Instituto de Química faz muita coisa, a gente não é bom em propaganda, a gente é péssimo em propaganda. Essa que é a verdade. Tá? Mas o nosso instituto, o que nós temos em infraestrutura e principalmente o que nós temos de boas pessoas, isso é o principal que a gente forma. A gente forma
indivíduos preparados para a nação. Então, por exemplo, eu fico muito contente quando eu vejo meus ex-alunos, todos eles posicionados, empregados, mas não pense que vai ser depois do dia que você defendeu sua tese, não, tá? Ainda vai demorar um bocado, tá? Depois de defender minha tese, gente, peguei muito ônibus às 10 horas da noite, saindo de Duque de Caxias, dando aula até às 10h30 da noite para descer na Avenida Brasil e ir para a Ilha do Governador, tá? Já sendo professor universitário. Então, calma, agora, estudem muito e aproveitem as oportunidades. Tá? A oportunidade aparece. Você pode ou não. Né? Então, eu que não sabia que petróleo estava misturado com água, eu me lembro claramente que a Francisca do Rosário chegou e foi lá me perguntar o seguinte: professor, ela queria conhecer o reator calorimétrico. E aí eu comecei a falar para ela o que era o reator calorimétrico e ela não parou de perguntar. Falou: o que você tem feito? Eu falei: eu tenho um aluno que acabou de defender trabalho de cristalização, que a gente tem com um projeto com farmanguinhos, que a gente vai começar a estudar polimorfismo de fármacos. E aí ela ficou, falei: deixa eu chamá-lo, que era o Rodrigo Cassiano, que hoje é do Inmetro. E aí ela, depois de 40 minutos de perguntas, falou: professor, desculpa eu fazer tanta pergunta assim para vocês, todos os meus problemas na Petrobras são para impedir cristalização. Será que o senhor tem interesse em começar uma parceria conosco? A minha resposta poderia ter sido: não, minha praia é continuar olhando polimorfismo de fármacos. Qual foi a minha resposta? Deixa eu conhecer alguma coisa sobre isso. Talvez tenha interesse. Então, os meus colegas aí, né, tem vários colegas químicos já formados, que os alunos da pós-graduação, né, são todos químicos, ou engenheiros, ou farmacêuticos, enfim, tá? Não sejam sectários. De olhar, eu sou químico, eu vejo gente falando isso, eu sou químico orgânico, eu sou químico analítico. Gente, nada disso. Minha formação foi em química orgânica. Tá? Eu sou químico. Tá? Hoje eu mexo lá com analítica, fisicoquímica, inorgânica, orgânica. Tá? Então, não tenham visão fechada. Ampliem horizontes. Tá? E tenham humildade de dizer o seguinte: eu tenho muito para aprender. Veja, eu falo, depois dessa conversa com a Francisca, gente, tá? Meu conhecimento disso aqui era zero. Eu fui estudar do zero. Eu me lembro de estar fazendo curso de uma semana na Escócia sobre a parte de incrustação, né? Squeeze, que eu era o vovô da turma. Né? Eu lá sentado e só garotos da idade de vocês e mais novos. Tá? E ali eu era um garoto. Aprendi, já professor universitário, já tinha orientado tese de doutorado, etc, etc. Ali eu me enxergava como um garoto. Tá? Então, aproveitem as oportunidades. Tá? As coisas vão começar a acontecer, vão demorar. Tá? Mas a gente tem que abraçar as oportunidades e fazer com que tudo isso aconteça. Tá? E nós estamos numa instituição muito séria, é um momento muito importante aí para a nossa nação. A gente tem que mostrar o que efetivamente nós somos. Tá? O que nós somos é um povo muito trabalhador, tá? Que vive num país extremamente desigual, e essa pandemia está mostrando isso. Tá? É o lado mais fraco da corda que está pagando muito mais, tá? Com todas essas dificuldades. Porém, nós não somos o exemplo que os nossos governantes mostram. Tá? O brasileiro é esse brasileiro como vocês, que estão aí estudando com essa adversidade toda, de dificuldade, de não ser presencial. Tá? Somos nós que faremos essa nação crescer e chegar aos níveis que nós estamos destinados. Agora, isso é muito trabalho. Então, não desperdicem oportunidades. Mas bem que eu queria que alguém perguntasse mais, senão eu fico falando um bocado, tem mais gente querendo perguntar, ou já estouramos todo o tempo, que eu me perdi totalmente aqui com esse horário. Então, eu queria ouvir talvez um pouquinho de vocês. Professor,
Fala, Alexandre. Eu não sei se a Jussara voltou ou não, mas de qualquer forma, tem uma pergunta no chat que eu vou ler aqui. Lê, por favor. A pergunta é do Breno Danho. Aham. Ele diz, professor, obrigado pela apresentação. Tenho visto crescimento de estratégias de prevenção por métodos físicos, como magnetismo e ultrassom. Há possibilidade de avaliar a eficiência dessas estratégias no seu laboratório? Olha só, rapaz. Sim, tá? Mas a gente tem que gerar isso. Bom, vou até te dizer alguma coisa mais ou menos nessa linha, tá? A professora Beth Rodite, ela estava, infelizmente veio a pandemia, tá? Não sei se Beth está por aí, mas Beth estava contratando um projeto com a Petrobras, isso foi logo antes da pandemia, tá? Que era exatamente com utilização de método físico a laser para minimizar... Desculpa, ali era laser, não era... era ultrassom. Agora eu talvez possa estar falando alguma bobagem. Porém, desculpa qual é o nome do rapaz que falou, Alexandre, que perguntou? Breno. Breno, tá? Sim, tá? Isso é possível desenvolver outras alternativas e ferramentas. Olha, eu vou te dar um exemplo que a gente começou lá no laboratório, isso deve ter mais ou menos 1 ano e meio. Tá? A gente tem um rapaz excelente, Tiago, um doutorando da PUC, e ele entrou em contato comigo para verificar se poderia utilizar a nossa infraestrutura lá do laboratório para o trabalho dele lá da PUC, onde ele fazia eletroflotação, né? Então, ele usa eletrodos com diferentes geometrias para suspender material particulado, tá? E para viabilizar tratamento aí de água produzida e coisas do gênero. Bom, e ele foi fazer uma boa parte experimental lá no laboratório, tá? E a gente começou a verificar um monte de diferentes interações. Por exemplo, Tiago usou videomicroscopia que a gente tem lá no laboratório para avaliar tamanho de bolha, das bolhas que eram geradas no sistema eletroquímico dele. A gente pode pegar o próprio SGN, que gera bolhas de nitrogênio, para ajudar a suspender o material. Então, sim, tá? É possível. Se a pergunta do Breno é específica, você tem hoje alguma coisa montada para a gente utilizar um método específico, talvez a resposta seja não, mas talvez a gente tenha toda a infraestrutura para fazê-lo. Talvez falte mãos até para executar. Que nessa grande quantidade de coisas que a gente falou aqui, olha, tudo isso aqui é um mundo, tá? Conheço vários de vocês que eu estou vendo as carinhas aí, né, de alguns que eu conheço, pelos nomes, etc, etc, tá? Tem muita coisa que a gente pode fazer e tem muita gente boa nessa universidade. A gente tem gente boa pra caramba no IMA, gente, fazendo muita coisa em petróleo. A gente tem Beth Lucas, que é referência, a gente tem Cláudia Elias, tem Luciana Spinelli, são até ex-alunas da Beth, se não me engano. Poxa, a gente tem Átila, lá na engenharia mecânica, a gente tem Leonardo Borg na geologia, fazendo trabalho de ponta, fazendo coisa muito boa. Pena que a gente acaba se encontrando pouco, mas vejam que química é um campo de aplicação tão vasto. Só para vocês verem, essa tese da Mônica Pena, que foi defendida agora no final do ano, aqui nos pediu lá para tentar fazer avaliação de materiais. Ela fez o doutorado dela, a professora Bluma, lá do IMA, mas ela defendeu isso lá na engenharia de... agora me fugiu qual foi... das engenharias. Então, a gente tem aqui uma multidisciplinaridade, tá, muito grande, e é isso que a gente precisa fazer, né? É isso que a gente precisa trabalhar, a gente precisa dividir muito mais, mas ter a ciência de que nós somos muito fortes. A UFRJ, ela faz trabalhos relevantes em tudo que se propõe. A gente vai lá para bioquímica, a gente tem lá a professora Elba,
Tem Denise Freire, nossa pró-reitora, com aditivos fantásticos para aplicação na área de petróleo. Então, a gente tem muita coisa boa. E veja, várias dessas pessoas que eu falei estão aqui nesse programa. Algumas outras não, né? As que não são do nosso instituto. Tá? Mas eu recomendo a vocês que olhem também os trabalhos desses nossos colegas da UFRJ. Nós somos referência, sem dúvida alguma. Tá? E eu não sou... eu não tenho aquele bairrismo, né, de ficar, não, o que é bom é o que a gente faz aqui, não. Todo mundo está fazendo coisa muito boa. E vocês que estão num programa desse de recursos humanos, né, veja, o nome já diz, né, o material principal que nós temos, né, são os estudantes. São esses que estão sendo formados para um país, tá, que precisa de gente boa. Vem cá, as pessoas que estão hoje em postos-chave nas indústrias de petróleo, vários são ex-colegas nossos. Tá? A gente vê lá, Yuri foi aluno da Beth, trabalhou com Beth anos e anos. Yuri saiu para o mercado e hoje continua trabalhando lá, é uma das referências que levou o que a gente criou aqui na universidade e está atuando lá fora, na indústria. Tá? Então, a gente tem muita gente boa que está aí no mercado, e quando você encontra nesses eventos, onde você encontra os colegas, né? E aí que você vê, a gente faz muita coisa muito, muito, muito boa, muito interessante. Então, abram os horizontes, sabe? Tem muita ideia e acho que é isso. Vamos ver se o Jussara conseguiu voltar. Consegui, vocês estão me ouvindo e me vendo? Estou te vendo e te ouvindo. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu estava, só não consegui ter imagem e som, mas eu estava. Só temos a agradecer o seu seminário, as suas reflexões finais importantíssimas para a formação, para os alunos perceberem a potência, ou, no plural, as potências que a gente tem na nossa universidade, que são realmente de ponta tecnológica. Então, Barreto, Cajaíba, só tenho a agradecer. Aqui nós temos alunos do programa e alunos que programa, são várias aulas. E percebam que as áreas acabam as suas... Então, é inorgânica, orgânica, físico-química, geologia. Então, todas essas áreas do saber conversando para a gente tratar determinado problema. Isso eu acho importante os alunos perceberem que a gente precisa ter esse caminho para não fragmentação do pensamento e do conhecimento. Senão a gente não consegue tratar os problemas, né? Senão a gente começa a ser